Lembrando que a reunião está sendo gravada, ela será colocada no nosso canal no YouTube, enfatizando que o nosso canal não é monetizado, tá bom? Porque nós estamos realmente fazendo de forma voluntária e nós não temos a intenção de arrecadar dinheiro com essas palestras, tá bom? Sintam-se todos à vontade. Alguns já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu vou me apresentar novamente. Eu me chamo Débora Rosal, eu sou terapeuta sistêmica e integrativa. Eu falo da cidade de Teresina, no Piauí, aqui na região nordeste do nosso país. E o nosso tema escolhido é um tema muito comum nos nossos consultórios terapêuticos, né? Recebemos muitas vítimas de pessoas que têm esse tipo de transtorno e também recebemos pessoas que têm esse transtorno, que se conscientizaram e buscam ajuda. Então, como é um tema muito recorrente, nós resolvemos trazer aqui para vocês. É um tema vasto, é um assunto com um conteúdo muito vasto, mas nós vamos trazer tópicos bem relevantes, né, para o nosso momento aqui de psicoeducação, para que vocês possam ter um pouco mais de conhecimento. Nós vamos estar falando sobre o transtorno de personalidade narcisista. Tão falado, né? Hoje em dia nós abrimos as redes sociais, o próprio YouTube tem vários temas bem relevantes falando. E por que está me ouvindo? Então, assim, por que não trazer, né, aqui para o nosso meio, para as nossas palestras? Mas antes de falar o que é, né, entrar com um termo técnico, né, na linguagem técnica do que é o transtorno de personalidade narcisista, eu vou trazer uma curiosidade para vocês, porque, né, o nome narcisista, de onde vem a palavra narcisismo? Bom, ele foi inspirado, né, na mitologia grega, na história de Narciso, que ele era um jovem que se sentia assim, o centro das atenções. Ele tinha uma beleza muito extraordinária, então ele se achava muito lindo, né, muito belo. E como castigo, os deuses, né, porque ele era muito arrogante também. Os deuses, eles condenaram Narciso a se apaixonar pela própria imagem. Então, ele ficava perto do lago e que refletia a própria imagem. E ele era tão apaixonado, ele ficou tão apaixonado por si mesmo, que ele era incapaz de sair de perto do lago. E por consequência disso, ele acabou definhando, né? Porque ele não comia, não queria fazer outra coisa Ah, a não Amanda, é o ser seguinte, ó. ficar. Eu vou ter que sair daqui que eu entrei na reunião aqui. E tem o microfone aberto. Obrigada, Deus abençoe. Bom, essa história, né, ela simboliza bem o que é que acontece com as pessoas que têm esse transtorno, né, esse transtorno de personalidade narcisista. Elas acabam vivendo, né, numa prisão e uma visão distorcida de si mesmo, e elas estão sempre buscando, né, incansavelmente, por admiração, eles querem ser o centro das atenções, e eles são incapazes de desenvolver empatia com o próximo. Só eles bastam, só eles são os melhores profissionais, o melhor carro é o dele, o melhor emprego é o dele, ele que ganha mais dinheiro. Então, por conta disso, eles se sentem soberanos e acaba diminuindo as pessoas para se sentirem bem melhor, bem maior. Então, assim, geralmente essas pessoas, ela tem também um complexo, né, de autoestima muito baixa, porque para ele se sentir grandioso, ele precisa diminuir o próximo. Então, ele sempre vai estar
nessa disputa, né? Nessa questão interna dele. Para ele se sentir o maioral, ele precisa diminuir as pessoas que estão próximas. E assim, gente, nós queremos, né, que essa palestra ela seja um espaço de aprendizado mesmo, né, um aprendizado, reflexão. Se vocês se identificarem com alguma dessas características que nós vamos citar aqui, que nós vamos estar falando, ou alguém, né, que convive com você que tem essas características também, eu quero que vocês saibam e sintam que vocês não estão sozinhas. Então, a intenção aqui é trazer realmente o aprendizado, o conhecimento, mas principalmente o acolhimento para todos que estão aqui, né? Então, assim, vamos lá para a nossa introdução, né? O que é o transtorno de personalidade narcisista e como ele se manifesta, né? Então, assim, é bem claro, né? Eles têm estratégias de manipulação e, assim, eles acabam impactando, né, a vida das vítimas. E o que acontece? Eles têm um ciclo, né? Eles têm um ciclo de manipulação, que eu vou falar para vocês aqui como que é que ele, né, inicia o ciclo. Ó, é, é, bom, o ciclo de abuso, né? No início, ele coloca você num pedestal. Você é a melhor, você é a maior, você é a mais linda, a mais bela, mas você se sentir o centro das atenções. Depois que ele percebe que conseguiu isso, aí ele vai para a fase, né, de críticas. Então, como você já está se sentindo grandiosa, para você não se sentir melhor do que ele começa a te criticar, ele começa a falar do teu cabelo, ele começa a falar do teu corpo, ele começa a falar do teu trabalho. Se for um colega de trabalho, ele começa a te chamar de incompetente, né? Começa a te desmoralizar na frente das pessoas. E aí, quando ele vê que você está bem baixo, né? Que isso começa a atingir a sua autoestima, ele vai para a fase do descarte. E quando isso acontece, as vítimas são sérios danos emocionais, né? Quem passa por esse tipo de relação pode desenvolver ansiedade, depressão, síndrome do pânico, problemas de autoestima. Muitas pessoas elas não conseguem mais se relacionar com outras por traumas, né? Se for relacionamento amoroso, passa um bom tempo até ter confiança num próximo parceiro, ou então engatam em um relacionamento muito rápido para poder tampar o buraco, né? Que o outro deixou, que o outro deixou um vazio muito grande. E também não podemos esquecer que os narcisistas, eles têm as técnicas deles, né? Então, eles usam muito também o que é conhecido hoje, o que é o gaslighting. Como que isso funciona? Ele começa a fazer você duvidar da sua própria sanidade mental. Então, eles são capazes de manipular situações e aí, no meio da situação, ele fala: Não, isso não aconteceu, você tá louca? Eu acho que você fantasiou. É aquela famosa cena de quando a mulher, ou o homem também, tá? Não vamos só colocar para a mulher. Isso acontece com ambos gêneros. Vê uma mensagem suspeita no celular, a pessoa leu que o outro está sendo infiel, vamos dizer assim, e ele acaba te convencendo que aquilo é fantasia da sua cabeça, que não existe mensagem, que você não leu nada, você está delirando. Se você tiver
problemas emocionais, se você não for forte o suficiente, você acaba realmente acreditando nisso, né? E assim, qual é a importância, né, disso aqui que nós vamos fazer hoje? É quando você começa a identificar, né, o padrão de comportamento das pessoas, conhecer as características, quando você vê alguém, aí você já pensa, ah, essa pessoa ela tem comportamentos narcisistas. Porque também temos que diferenciar, né? Tem pessoas que têm um comportamento narcisista, que são algumas características, mas no caso dele não é patológico, e tem as pessoas que já são patológicos, que é um transtorno mesmo, tá? Que é caso até de psiquiatria. E assim, tem um microfone ligado. Obrigada, irmã Deise, Deus abençoe. E assim, quando você tem um transtorno de personalidade narcisista e tem um comportamento narcisista, que é a pessoa que tem somente algumas características, mas acaba não sendo patológico, né? Isso com terapia resolve. O transtorno já tem que tomar a medicação. Então, assim, nós temos alguns tipos de transtornos de personalidade narcisistas, né? Tem o narcisista grandioso, que é aquele que acha que é o melhor de tudo, ele adora status, poder, né? Quer sempre ser o centro das atenções e acaba desdenhando das pessoas, né, que não estão à sua altura. E tem o narcisista vulnerável, né? Já esse narcisista vulnerável, ele é disfarçado de coitadinho. Sabe aquela pessoa que se faz de vítima o tempo todo? Então, ele é sensível a críticas, ele finge humildade. Só que, no fundo, ele é manipulador e quer ser sempre bajulado o tempo todo. Então, é aquela pessoa que chega no lugar assim, tristinho, e quer que as pessoas estejam sempre ali, perguntando o que que ele tem, se pode ajudar, né? Muitas vezes nessa questão financeira, eu tô passando por um problema, tô precisando de dinheiro. Então ele se faz tanto de vítima, de coitado, que as pessoas ao redor acabam ajudando ele. E tem também o narcisista maligno, né? Que ele é o mais perigoso, que além de narcisista, ele tem os traços de manipulação extrema, crueldade e até psicopatia. Ele mente, ele manipula, ele rouba. São as pessoas que a maioria são estelionatários, né? Só que eles não sentem remorso de nada. Só que assim, independente, né, do tipo ou padrão de narcisista, esses que eu citei acima, a característica principal é sempre a mesma, né? Que o mundo gira em torno deles. Então, conviver com pessoas assim pode ser muito destrutivo, né? Então, você precisa procurar ajuda, você precisa fazer terapia, você precisa identificar o porquê que você atraiu esse tipo de pessoa. É uma coisa muito importante também, as irmãs que vão palestrar, depois elas vão ser mais específicas em relação a isso, né? Essa questão de cura, de terapia, como eu falei para vocês, é um assunto muito vasto. Mas o importante é vocês conhecerem as características de comportamento principais, para que vocês possam se proteger, para que vocês possam buscar ajuda, ou se você se identifica, se você acha que você age assim, você também tem que buscar ajuda, né? Porque você não está sendo a vítima, você está vítima, você está fazendo o seu próximo sofrer. Então, com a ajuda, né, da psicoeducação, e aqui eu espero que com essa palestra vocês consigam aí se identificar, que vocês consigam pedir ajuda, né?
E é isso. Eu queria agradecer mais uma vez vocês. Perdão pelo nervosismo, mas sempre fico muito feliz quando eu estou aqui online, né, trazendo o pouco que eu sei com vocês, dividindo. Eu sei que é muito importante se nós plantarmos a semente no coração de uma, eu já vou ficar feliz e satisfeita. Eu vou passar a palavra para uma das irmãs, eu não sei quem que vai falar agora, mas irmã Verli, irmã Elizabeth, irmã Eliude. Vamos abrir o espaço para